E aí, seus abençoados, tudo certo, de boa? Hoje a gente vai estrear um novo quadro no canal que se chama Hashtag Sem Piada. Por que sem piada? Porque a gente vai falar de assuntos sérios, assuntos que, como diz o nome, vão ser totalmente sem piada, vai ser uma coisa séria. Então, hoje a gente vai começar falando, como diz o nome do vídeo ali, sobre o que aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos. Aquele massacre que teve lá na boate gay. Isso me pegou de surpresa, como pegou todo mundo de surpresa. Me deixou triste, sim, me deixou triste, mas o que me mexeu mais comigo durante isso tudo foi o fato de muita gente criticar os cristãos, no caso eu, além de mim, todos os cristãos, pelo que aconteceu. Então isso mexeu muito comigo e me fez querer falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo e como nós cristãos devemos lidar com os homossexuais, ou no mais deveríamos, a grande maioria. Hoje a gente vai ver bastante, a gente vai usar muito a Bíblia, certo? Por ser sem piada, então o foco vai ser direcionado totalmente para a Bíblia. Então a gente vai começar com o primeiro versículo, que está em Romanos 3:23. Ele fala o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. O que isso quer dizer? A gente precisa entender que no princípio de tudo, quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade ficou sujeita ao pecado. Ou seja, todos a partir deles, inclusive eles, se tornaram pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. Ou seja, não tem ninguém que não seja pecador. Ah, mas tu pode pensar, beleza, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém. Eu ajudo as pessoas, eu dou esmola, eu trabalho em ONG, enfim, tudo isso é muito bom. Mas isso não anula o fato de tu ser um pecador. Porque quer ver? Pode dizer assim, não sou pecador, mas beleza, tu já mentiu? Tu já roubou? Mesmo que tenha sido pegar uma bala no mercado, tu já roubou. Tu já brigou com os teus pais, tu já brigou com qualquer outra pessoa. Então, todo mundo pecou, inclusive eu sou um pecador. Então, a partir daí, não tem ninguém que não seja pecador, certo? A segunda coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia, ela trata o homossexualismo como um pecado. Ou seja, o homossexualismo não é uma condição genética. O homossexualismo não é uma coisa natural, não é uma coisa que venha do plano de Deus, tá? E isso está revelado na Bíblia também. O segundo texto que a gente vai ler está em 1 Coríntios 6, 9 a 10, que diz o seguinte, prestem atenção. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. E aqui tem uma nota, aqui embaixo, que diz o seguinte, ou nem efeminados. O termo grego refere-se a homens que se submetem a todo tipo de depravação sexual com outros homens. Continuando. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ou seja, no momento que a pessoa ela é um pecador, o destino dela é o inferno. Ou seja, ela não vai herdar o reino de Deus. Quando ela morrer, ela não vai para o céu. E aquela lista ali, ela não é específica. Não quer dizer que só o que está ali, só aqueles pecados não vão herdar o reino de Deus. Ela é exemplificativa. Ou seja, ela dá exemplos de pecados. E o homossexualismo é um deles. O homossexualismo ele é tratado como um pecado. Ou seja, o pecado ele tem solução. Certo? Então, isso que a gente vê muito na televisão é sobre ex-gays ou ex-homossexuais. Isso realmente é verdade. Tem um texto na Bíblia que fala exatamente isso, que está em 1 João 1,9. Eu vou ler. Fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que quer dizer isso? No momento que a gente confessa os nossos pecados para Deus,
ele é capaz de nos purificar, ou seja, nos limpar de todo o pecado. Ah, mas como que ele faz isso? O sacrifício de Jesus na cruz foi justamente para permitir com que Deus fizesse isso. Ou seja, toda a ira de Deus que ia ser destinada para nós caiu sobre Jesus. Ele, como se ele tivesse pego todos os nossos pecados e todos eles tivessem caído sobre Jesus. Então Deus culpou Jesus pelo nosso pecado. Então no momento quando a gente diz assim, ele pode nos purificar, quer dizer que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Se arrepender de qualquer pecado que seja. Homossexualismo, mentira, pornografia, roubar, matar, qualquer coisa desse tipo, Deus, ele nos perdoa. Certo? E tem um último texto que fala, que está em Mateus 22, 37 a 39, que diz o seguinte: respondeu Jesus. Isso aqui está falando, na época lá de Jesus, tinham os mestres da lei, que eram os caras que mais entendiam de Bíblia da época, o nome deles eram fariseus. Fariseus, saduceus, eram vários. E eles perguntaram para Jesus, qual é que é o maior mandamento? E nisso Jesus responde. Daí começa o versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que apesar de tu ser homossexual, se tu for homossexual, tu tá vendo, apesar de, sabe, de existirem homossexuais, o dever do cristão é amar o homossexual, assim como Cristo amou todos nós. Porque quando um cristão ele odeia um homossexual, ou ele escolhe não se relacionar com um homossexual por ele ser homossexual, ele está sendo hipócrita. Porque ele é tão pecador como qualquer outra pessoa. Então, a gente tem que encarar o homossexualismo como sendo um pecado qualquer. Para Deus não tem distinção, sabe? Pecadinho ou pecadão, ou um pecado é pior que o outro. Para Deus não existe isso. O homossexualismo é tão pecado como uma simples mentira que a gente faz diariamente. Mas o que nos deixa tão assim é porque o homossexualismo em si é uma coisa visível, uma coisa que bate de frente com o que a gente crê. Então, por isso muitas pessoas ficam receosas, ficam com o pé atrás, sabe? E acabam afrontando e sendo, sabe, totalmente o oposto do que Cristo quer que a gente seja. Então, tu homossexual, se tu tá vendo esse vídeo, eu acho, sabe, meio estranho ficar falando homossexual. Mas se tu tá vendo esse vídeo, cara, eu te peço perdão por todos os cristãos, por de alguma forma eles terem, sabe, sido rudes contigo ou terem te tratado de uma maneira errada, mas Deus, ele tem o poder de perdoar, ele quer te perdoar. Só precisa reconhecer o teu pecado e se aproximar dele, e a partir daí a tua vida vai mudar e com certeza para melhor. Certo? Então esse foi o primeiro vídeo do nosso novo quadro, #SemPiada. Se tu gostou, deixa teu like, te inscreve aí embaixo, compartilha com os teus amigos. Vamos mudar o mundo de uma forma boa, uma forma que Deus se agrade. No mais é isso aí. Eu, tu, ele, sem piada. Fechou?